Fala guerrilha, como vão? Olha, confesso que as últimas aulas foram densas, mas quanto conteúdo rico a gente estudou, não é? Eu tenho certeza que se vocês colocarem tudo isso em prática, verão um ganho muito significativo na qualidade das suas edições de áudio. Fiquem tranquilos que o principal já foi. Temos mais alguns pequenos tópicos para abordar nesse módulo, mas se você chegou até aqui, já venceu. Nessa aula, quero tratar de PAN, subgrupos, envelopes e sidechain. PAN remete a panorama ou panorâmico. Diz respeito também à espacialidade do som. Ao criar uma trilha, podemos escolher entre 5 configurações: mono, estéreo, 5.1, 7.1 e adaptativo. A principal diferença entre elas é a quantidade de canais de áudio que você vai ter e, sobretudo, a possibilidade de determinar o que vai ser emitido em cada um deles. O exemplo mais simples para compreendermos isso seria um carro que atravessa o nosso quadro da esquerda para a direita. Se o som desse carro passando estiver numa trilha mono, o que você vai ouvir é o ruído dele aumentando à medida que passa mais perto da câmera e diminuindo conforme se distancia. Se esse ruído, por outro lado, estiver numa trilha estéreo, você pode configurar para que o ruído do carro seja predominante no fone esquerdo, quando ele estiver se aproximando, e no direito, quando estiver se distanciando. Deu para entender? Se fosse um diálogo e tivéssemos uma pessoa à esquerda e outra à direita, a mesma coisa. Por meio do PAN, você consegue modificar a espacialidade da sua trilha. E utilizando as opções 5.1, 7.1 ou até mesmo outras, o que você ganha são possibilidades de distribuição. Pode colocar sons para serem emitidos na frente, atrás, como acontece nas melhores salas de cinema. Essa é uma parametrização que você deve conhecer, mas a aplicação prática vai depender muito do tipo de trabalho que você fechar e do tipo de dispositivos que vão exibir o seu conteúdo. De cara, conteúdos para dispositivos móveis, que são a atual maior demanda, vão ter áudio estéreo. E os subgrupos, o que são? Imagine esta mesma cena do carro que atravessa o quadro da esquerda para a direita, mas acrescente uma buzina, sons de outros carros, uma freada e um diálogo no interior entre motorista e passageiro. Nós temos aqui pelo menos duas categorias de sons: os sons de trânsito, vamos dizer assim, e as vozes. Imagine agora que todos esses barulhos do carro, do trânsito, estão com volumes adequados entre si, mas estão sobrepondo um pouco a conversa, comprometendo a nossa compreensão. Nesse caso, o que nós desejaríamos fazer? Diminuir o volume desses sons, mas não um por um, e sim todos juntos. Como fazemos isso? Agrupando todos eles. É para isso que utilizamos os subgrupos. Eles nos permitem endereçar várias trilhas para um grupo com regulagem de volume própria. É só clicar nesse espaço à frente da palavra grupo e escolher um. Depois, você pode renomear o grupo, melhorando a organização do seu projeto. A título de curiosidade, existem outras formas de fazer isso que oferecem mais recursos. São os chamados barramentos. Clicamos em Fairlight no menu superior, depois Formato de barramento, e na janela que abrir podemos duplicar ou criar canais auxiliares, também com as opções de serem mono, estéreo e etc. Percebam que neste canal auxiliar que acabei de criar, posso também acrescentar efeitos, fazer novos ajustes de equalização e dinâmica. Nos grupos, eu só consigo ajustar o volume. Imagine que você deseja agrupar todas as vozes masculinas e todas as vozes femininas de um coral, por exemplo. O interessante de fazer isso por meio de um auxiliar é que você pode fazer um ajuste refinado na parametrização desses dois grupos, ao invés de se limitar à modificação somente de intensidade. Envelopes, turma, são ajustes de volume pontuais que você vai querer criar para destacar, por exemplo, uma locução ou depoimento.
Imagine que você tem uma música que vem tocando desde o início de um vídeo e que lá por 15 segundos começa uma locução. Você não vai querer essas duas trilhas competindo, só que ajustar o volume por meio do fader não vai resolver, porque no início a música pode sim estar mais alta, é na hora da locução que não. Nessa hora, usamos os envelopes. Esse é um nome popular, não é uma ferramenta, você não vai encontrar essa nomenclatura em nenhum menu. Basicamente, o que vamos fazer é o seguinte, vamos selecionar a nossa música, clicando sobre o arquivo que está na trilha, depois clicamos em Inspetor, no canto superior direito, e veremos que aparecem para nós várias possibilidades de ajustes. O que nos interessa aqui é o de volume. Quando clicamos nesse pequeno losango, chamado também de keyframe, notem que surge uma bolinha na nossa música, indicando o ponto de início da nossa ação. Para criarmos um envelope, vamos avançar alguns segundos na música e criar um segundo keyframe, para então diminuirmos o volume dessa música a ponto de não mais interferir na escuta da locução. Feito isso, vou fazer o inverso no momento em que a minha locução termina. Vou criar 2 keyframes para sinalizar o início e o fim dessa minha rampa de reestabelecimento do volume. Esse conjunto de 4 keyframes criados para atenuar a minha música durante a locução é o que chamamos de envelopes. E para fechar definitivamente essa aula, sidechain ou cadeia paralela. Sabe quando você está num supermercado ouvindo aquela música ambiente e entra alguém falando das ofertas do dia? Percebe que a música baixa para que essa pessoa consiga falar, mas será que fica alguém no botão de volume alterando isso toda vez? Bem, não, né? Na realidade, espero que não. Existe uma forma de usar o compressor, aquele mesmo que estudamos há pouco, para atenuar o volume de uma determinada trilha, mas não quando essa própria trilha excede um limite, e sim quando isso acontece em outra. É isso que chamamos de cadeia paralela ou sidechain. Funciona assim, eu quero que a minha locução diminua automaticamente o volume da minha música. Então vamos acessar o painel de dinâmica da nossa locução, mesmo com o compressor desligado, e vamos clicar em enviar. Podemos fazer isso inclusive com várias trilhas. Depois, lá na trilha da música, também no painel de dinâmica, vamos clicar em ouvir. Isso significa que esse compressor, depois de habilitado, vai ter como entrada todas as trilhas que nós enviamos anteriormente. Aí é só configurar. Ao definir um limite, sempre que as trilhas enviadas excederem essa marca, o compressor vai agir sobre a música. Isso vai ocorrer também de acordo com taxa, joelho, ataque, retenção e liberação. Tá, mas Eloy, aqui não é um supermercado. As locuções entram em momentos pré-definidos e, como já vimos, consigo criar envelopes. Para que atenuar esse conflito utilizando o sidechain? A dica aqui, gente, é um uso combinado. Porque vejam só, o envelope é uma redução de volume padrão para todo um trecho de locução. Mas essa locução também tem variações. Tem sílabas que são mais explosivas, trechos que são mais brandos. Pode ser que a redução necessária para contemplar os trechos mais intensos seja grande, quando comparada àquela que você faria para os trechos mais moderados. Se usamos os dois recursos combinados, podemos fazer uma atenuação mais branda nos envelopes, sabendo que a cadeia paralela estará ali para conter a música nos trechos mais intensos da minha locução. Guerrilheiros e guerrilheiras, assim terminamos as aulas teóricas do nosso módulo de áudio. Na próxima aula vamos mostrar como eu montei e editei o áudio dessa nossa peça de exemplo. Espero que vocês tenham gostado, revisem, assistam novamente, tem conteúdos que são densos, mas são muito ricos. Tenho certeza que vão contribuir bastante para o trabalho de vocês. Até já!